Estamos de volta aqui no Tapa na Orelha. Pois é, cheguei aqui para fazer um reactzinho. Já que eu ia fazer essa análise aqui, eu queria fazer aqui a react do Pedro Silveira, né? Vou tentar fazer aqui o Pedro Silveira para que a gente possa dar aqui o conteúdo adicional, né? Que eu já tinha comentado sobre isso. Deixa eu só colocar vocês aqui na tela. Não sei nem quem tá aqui, viu? Só para constar. Não sei nem se tem gente aqui. Mas deixa seu like, se inscreva no canal e ativa a notificação. Não precisa fazer nada não, tá, gente? Vou tentar fazer só reactzinho, fazendo algumas paradinhas aqui, para que tenhamos aqui todo o conteúdo sobre o tema. Beleza? Então, boa noite aí para vocês. Deixe o seu olá, diga de onde vocês estão falando. Um abraço para Anne Belletti, que tá aqui com a gente. E vamos que vamos. Já vou começar, tá? Para que também não fique muito tarde, já vai bater 1 hora da manhã. Vocês estão de brincadeira, né, meu papai? Mas vamos lá. Deixa eu só chamar aqui um cidadão. Deixa eu ver aqui. Tô ao vivo, hein? Tô ao vivo. Um abraço ao Colossal, tamo junto. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Salve, salve. Vamos que vamos lá pra dentro. Essa aqui é um react, tá, gente? Não vou abrir nenhum negócio de notícia, nada. Vamos que vamos. Então, vamos ouvir o Pedro Silveira, vamos fazer o react, porque eu não vou, para evitar qualquer tipo de problemas aí em relação a direitos autorais, entre outras coisas, vou utilizar apenas o áudio, bem alto, inclusive, porque o áudio... Não, vou deixar o áudio normal e vamos que vamos, tá? Pedro Silveira, vamos ver o que ele vai falar. Eu vou parando necessariamente no que achar interessante nos temas que a gente vai falar, tá? Agora, falar aqui, conforme... Estão ouvindo direitinho aí? Da dívida do Corinthians, né? A dívida que foi apresentada ao Conselho e que cresceu, que aumentou, não é? Tivemos um acréscimo na dívida corintiana. Então, só para a gente situar aqui o nosso ouvinte, a diretoria financeira do Corinthians entregou o balanço de 2024 para o Conselho Deliberativo do clube e também para o Conselho de Orientação. No balanço, há uma receita recorde de 1 bilhão 115 milhões, um aumento de 19% em relação a 2023, que havia sido até então a maior receita. O Corinthians teve resultados operacionais e líquidos superiores a 2023, gerencialmente falando, chegando ao superávit de 9 milhões e meio. Porém, com análise minuciosa do departamento, foram encontradas dívidas passadas que criaram um prejuízo contábil de 182 milhões de reais. Em 2023, deveria constar no balanço esse valor de 182 milhões de reais de contingências. Porém, como não foi contabilizado, essa despesa passou para o balanço de 2024. Só de juros, a atual gestão pagou 349 milhões de reais, juntando financiamento da Caixa e bloqueios judiciais. Ainda assim, a gestão Augusto Melo comemora nos bastidores um resultado operacional no azul na casa de 293 milhões de reais. Para a gente entender esse cenário todo, esses números e essa composição, o Pedro Silveira, que é vice-presidente de finanças do clube, diretor financeiro do Corinthians, está conosco, a quem eu agradeço. Ele está em viagem, mas parou ali a viagem para nos atender e explicar ao torcedor corintiano esses números todos. Pedro, boa noite, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por me dar esse espaço. É sempre um prazer estar aqui. Pô, Pedro, a gente... Você teve um resumo tão bom que você quase matou minha participação aqui. Não, isso é importante para a gente contextualizar aí o ouvinte, o torcedor corintiano, mas eu queria abrir essa conversa perguntando para você o seguinte: tirando esses 184 milhões de reais que vocês absorveram da gestão anterior, não é? Qual foi o prejuízo da gestão Augusto Melo em 2024? Quanto é que foi o prejuízo da gestão do Augusto? Quanto é que houve de gasto a mais só do Augusto em 2024, tirando esses 184 milhões da gestão anterior que vocês absorveram? Eu quero só começar explicando bem isso. Na verdade, são 191 milhões, tá? Isso aqui, para deixar bem claro, não é tudo que deveria estar no balanço de 23, não, tá? O que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem didática, bem simples para o torcedor também entender é o seguinte. Imagina que o Corinthians fosse uma empresa onde existia uma venda dessa empresa no dia 31 de dezembro dos antigos gestores do clube para o atual gestor, certo?
Toda venda de uma empresa, ela envolve, certo, um valor que é deixado, às vezes, numa conta separada, às vezes, né, resguardado em contrato, que são para prever contingenciamentos ou problemas do passado que possam aparecer no futuro. Isso é a coisa mais normal que existe em grandes empresas, em grandes negócios. Já fiz grandes negócios na vida e todos eles não têm essa previsão. Então, o que a gente está falando é o seguinte: por mais que tenham coisas que tinham que estar no balanço ou não, a gente colocou nesse balanço de 2024 191 milhões de reais que não são frutos de ações da gestão financeira dessa gestão, da gestão Augusto Melo. São coisas do passado. Vou dar um exemplo simples, né? A gente colocou no balanço 76 milhões, certo? E um parcelamento que foi negociado, a dívida era maior, a dívida chegou a 140 milhões, certo? E esses 76 milhões a gente fez uma renegociação e vamos pagar o ISS atrasado de 2014 a 2023. Então esse valor... Só para lembrar, eu falei sobre esse tipo de ação. Essa ação foi feita com todos os clubes paulistas, né? Os do município de São Paulo foram feitas e todos perderam. E isso tinha que estar contabilizado exatamente porque todos perderam. Já estava na casa dos 144 milhões, se não me engano, que foi a nota técnica que eles botaram no ajuste, né? E com a renegociação foi para 75, 76 milhões. Isso daí dizem que é custo da gestão. Isso daí não é custo da gestão. Isso aí é uma previsão que deveria estar contabilizado já na gestão do William Monteiro Alves, que impactaria, inclusive, nas dívidas, nas corrências, que essa gestão está absolvendo, certo? Então, de certa forma, é importante. Já desabilitei, eu estou usando o Brave, viu, bichão? Relaxa que as propagandas não tem problema nenhum. Eu estou parando apenas para fazer algumas explicações ali sobre... contextualizar algumas coisas, né? Mas vamos lá. Cadê? Vamos lá. Não pode ser imputado como a gestão fazendo mais dívida. É simplesmente a gestão que hoje, né, toca o Corinthians com muita responsabilidade financeira, certo? Está colocando valores a mais. Então, para deixar bem claro isso, né, para explicar isso bem. Se você descontar esses 191 milhões de reais, a gestão apresenta superávit de 9 milhões de reais. Contabilmente, né, com esses 191 milhões, existe um déficit de 180 milhões. Não sei se fui claro aqui o suficiente nesse ponto. Não, foi. Perceberam aí a diferença? Então, o que a gente já tinha falado na nossa live, principalmente, foi que se não contabilizasse essa contingência, o Corinthians seria superavitário em 9 milhões. Perceba que 180 milhões, necessariamente, não indicariam mudança estrutural nos 2 bilhões, tá 2 bilhões 500 e pouquinho. 2 bilhões 418 com os 150 utilizados pela FU que ele vai explicar. E você ainda tira assim 2.418 menos 180 aproximadamente, ainda indicaria 2 bilhões e pouquinho, 2 bilhões e 200, né? Porque tá todo mundo colocando, nossa, e esses valores que deveriam ser... São 180 milhões. Mas não foi 600 milhões como foi dito, né? São ajustes e situações que não estão inseridos ali dentro. E aí depois a gente dividiu em determinado momento. Beleza? Vamos lá. Claro, e somando isso tudo, não é? Soma daqui, tira dali, a dívida do Corinthians hoje chega então a 2 bilhões e 500 milhões. É isso, não é, Pedro Silveira? A gente tem duas métricas de olhar a dívida. Certo? O Corinthians, historicamente, eu fui até cobrado por ex-presidente numa reunião do CORE sobre olhar a dívida de maneira líquida. Certo? O endividamento líquido do Corinthians, certo? Que era a maneira que historicamente o Corinthians olhou para esse endividamento, incluindo os 191 milhões, ele só subiu 5% no ano passado, de 1.780 para 1.870, certo? Só 90 milhões de reais. Não é só porque é muito dinheiro, porém não é um crescimento tão expressivo, certo? Dado o tamanho da dívida. E o que é o endividamento líquido? É quando você também coloca os recebíveis que você tem nessa conta. Não só o passivo, que é o que a gente está falando da dívida bruta, certo? Que é esses 2,5 bi,
que a gente vai conversar sobre ele. Então, descontando os recebíveis, o endividamento líquido está em 1.870. Então, um crescimento só de 5% em relação a 23. Porém, quando você olha o passivo, certo? Você está em 2.570. Porém, a gente assinou um contrato que vale a pena falar, e por mais que a gente tenha que ter colocado no balanço como uma dívida, certo? Porque ele vem em forma de crédito bancário, que é uma CCB, a gente assinou com a LFU e com a XP no valor de 150 milhões de reais, ele tem todas as características de adiantamento. E adiantamento não é dívida. Portanto, gerencialmente, a gente considera que esses 150 milhões de reais, que nem juros tem, tá? Esses 150 milhões de reais, caso a gente liquide até o final do ano, é juros zero de agosto do ano passado até dezembro desse ano. Algum de vocês já ouviu falar em banco dando empréstimo a juros zero? É difícil, né? Pô, ele simplesmente acaba com o argumento, né, velho? Porque não é... Olha o que ele tá falando. Em tese, você tem 150 milhões a mais no geral, né? Por isso que eles contabilizam ali que seja 150 a menos no balanço total. Então, até dezembro, juro zero. Então, é um adiantamento que você está recebendo, que você pode pagar, inclusive, pela própria LFU, no momento em que você tiver para receber os seus direitos de transmissão. Então, eventualmente, se ele bater dezembro dentro das métricas de receita e diminuição de despesas, possivelmente o Corinthians não pagará juros em cima deste valor. E aí, é como se fosse uma antecipação, e aí vai morrer 150 milhões do próximo balanço. Se isso se concretizar, vai morrer 150 milhões do balanço. Então perceba que a dívida do Corinthians hoje, baseado na métrica que foi utilizada pela Renovação e Transparência e pela imprensa, a maioria dela segmentada, usaria a dívida líquida corintiana. E ele está afirmando, dentro dos balanços e das verificações contábeis que ali estão, que a dívida cresceu em 5%, ou seja, 90 milhões de reais. No primeiro ano, Augusto Melo, certo? Então, 90 milhões de reais. Então, de certa forma, é um valor que, aumentou 600, é uma mentira, é uma desestruturação do que, eventualmente, eles mesmos repassaram durante anos. Se em anos você usava a metodologia de dívida líquida e você está sendo afirmado que essa dívida líquida está sendo acrescida em 5% documentalmente, não é 600 milhões que está sendo acrescido. A metodologia mudando, você indo para a bruta, você necessariamente tem uma alteração, inclusive nas métricas que não seriam 1 bilhão e 960 e não seria 2 bilhões e 100 e quebrado ali, mais esses 150, mais os 180 que não estavam lá. Então encaixa nisso tudo 90 milhões. 90 milhões. Então essa é a informação que a imprensa não sabe informar, porque não sabe ler documento, ou não quer informar direito, né? Vai pelo número nominal e não pela dívida real. Mas tudo bem. Sigamos para não ficar muito longo. Eu quero. Todo mundo quer. Né? Pois é. Por isso que isso é um adiantamento. E quando é um adiantamento, você não pode considerar dívida, porque a gente adiantou os 150 milhões de reais, certo? E foi muito bom, porque a gente conseguiu, em agosto ali, desde agosto até agora, apenas um salário atrasado. Certo? É bom lembrar que quando a gente assumiu a gestão, quando o Augusto assumiu, eu vim depois, né? Eu vim em julho, então de 8 a 10 meses, eu não sei precisar exatamente, de direito de imagem atrasado pela gestão anterior. Imagina vocês recebendo metade do salário. Qual a motivação de vocês para trabalhar? Por 10 meses seguidos. Para onde foi o dinheiro? Sim. Ô Pedro, deixa eu passar aqui para os companheiros. Estou aqui com o Alexandre Ninguém Pretzel, pergunta, Leandro pô. Quessada e João Paulo Capelanes. Todos têm perguntas a você também. Vamos lá, Pretzel. Ô, seu Pedro, um abraço. Obrigado por nos atender. Obrigado, gente. Desculpa aí estar nessa correria. Não, tá tudo aqui. certo. Obrigado O CEO, não sei se tu viste o CEO do Cuiabá, o Cristiano Dresch, que no ano passado disse que o Corinthians estava dando um golpe no futebol brasileiro ao não pagar suas dívidas. Dessa vez ele criticou o regime centralizado de execuções, onde o Cuiabá vai receber o dinheiro que deve do Corinthians em 7 anos. Ele detonou essa questão. Como é que é isso? Como é que vocês conseguiram isso, já que tem muita gente, muito clube que não consegue? Na verdade, são duas formas, né, que a gente está tratando,
São duas coisas que a gente tem conseguido, né, para alongar as dívidas, certo? Porque o que o Corinthians tem muito grave é um problema de fluxo de caixa de curto prazo, certo? São dívidas muito altas, vencendo o tempo inteiro. Então a gente tem organizado essas dívidas, coisa que nenhuma gestão nunca fez, certo? De uma maneira que, tratando a seriedade da questão, você procura prazo, certo? Ou com os credores, ou através da justiça. E no caso do Cuiabá, é através da CNRD, certo? A CNRD é uma câmara da própria CBF que busca resolucionar essas disputas, certo? Então a gente conseguiu uma aprovação na CNRD de alongamento da dívida, e o Cuiabá estava incluso nessa dívida da CNRD, para ser paga em até 6 anos. Então são maneiras de você alongar a dívida e de você tratar o credor com responsabilidade. E o que acontecia desde sempre era simplesmente, né, ir fazendo mais dívidas e não pagando, certo? Ir jogando para frente, etc. e tal. O que a gente quer fazer a partir de agora é dar a previsibilidade correta para o credor. A gente tem uma dívida muito alta que a gente precisa de prazo para pagar. E não adianta eu querer enganar nem a gente, nem eles, que isso vai ser pago de uma maneira rápida. Por isso a gente está propondo tanto a RCE, já teve uma vitória importante no Tribunal Especial, a gente ainda está esperando a homologação dela, que deve vir um pouco mais para frente. Existem trâmites legais ainda ocorrendo, certo? Mas a CNRD já foi homologada. A CNRD, o nosso plano CNRD já foi homologado, e essa crítica do presidente do Cuiabá, eu entendo a crítica dele, porém é algo necessário para a gente dar a visibilidade e dar a visão correta do que a gente pode fazer pelos nossos credores hoje. Eu, inclusive, falei isso no ano passado, né? Eu disse sobre a questão do nosso querido presidente do Cuiabá, que ele estava cometendo um erro. O Corinthians, Atlético, foram atrás do Cuiabá tentando fazer o pagamento com juros e multa para que fosse feito o parcelamento das dívidas. E ele não aceitou nem do Atlético e muito menos do Corinthians para fazer o pagamento daquela parcela. Ele queria a antecipação de todo o contrato. E eu avisei, no momento que ele tivesse o contrato, ele teria que ir para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o que poderia levar, consequentemente, a uma demora no recebimento, que poderia ensejar, inclusive, no cumprimento do contrato a destempo, ou seja, demoraria tanto para receber o valor que era melhor ele ter recebido já a multa, né? A multa e os juros e a parcela que foi prometida. Nesse aspecto, vale destacar, né, que foi um erro do próprio presidente. E ele mete pau em algo que o sistema já tinha previsto há muito tempo. E outra coisa também, vocês perceberam que na CNRD do Corinthians não tem, por exemplo, um Mateuzinho. Por quê? Porque a dívida do Mateuzinho é um acordo estabelecido com a garantia fixa da Brax. A Brax está na garantia. Então o Corinthians não usou, ou usou, inclusive, né, utilizar a CNRD com o Flamengo no parcelamento do Mateuzinho. Foi todos que não tinham essa garantia Brax. Todo mundo agora tem uma garantia específica para não entrar no CNRD. Quando o Corinthians não paga, quem paga é a Brax, antecipando ali valores futuros do ano, por exemplo, corrente para o Corinthians pagar. Então, tem essa situação. E aí, o Pedro Silveira, de certa forma, faz uma explicação muito do alongamento da dívida, que eu acho interessante. Só que, né, presidente do Cuiabá, de palhaçada, né? Nem pagou o Corinthians, quer falar o quê? Vamos lá, vai Quesada. Não, o que é assustador aqui, né, lendo e ouvindo o Capriotti falar, né, sobre os 349 milhões de juros, porque assim, uma coisa, ô Pedro, é você pagar essa dívida de 349 milhões. Outra coisa é você ler que estamos falando de juros de 349 milhões de reais, que é o financiamento da Caixa e bloqueios judiciais, é isso, né? É isso, né? Exatamente isso. Então, isso quer no dizer, ano passado. Isso é o absurdo, né? Porque a dívida ela segue lá, nós estamos falando só de juros. É absurdo. Cara, isso não existe, Pedro. Isso é um negócio, cara, fora da... Fora. E a gente assumiu, né, com uma dívida muito alta, e é natural, que os juros estão ali embutidos nisso.
certo? Então, isso é para dar... Eu fiz essa provocação dos juros e do bloqueio, etc., para mostrar o tamanho do problema que a gente está enfrentando. É um problema muito grave que a gente está enfrentando e eu acho que é a hora dos corintianos se unirem por isso, certo? Existe é natural, existe uma guerra política muito grande no clube. Eu sou uma pessoa que está lá simplesmente para ajudar. Queria tentar ajudar a resolver o Corinthians, independente de um lado ou de outro, independente de fazer essa gestão. Eu estou lá dedicando meu tempo, eu tenho meus negócios, eu tenho várias outras coisas que me tomam muito tempo, e eu estou lá dedicando meu tempo de coração porque eu amo muito o Corinthians. Porém, a situação é muito grave. Eu fiz já esse apelo, né, na reunião de orçamento do Conselho, em dezembro, e recentemente eu fiz esse apelo ao CORE novamente, falando que a gente tem um problema grave e que a gente precisa buscar soluções criativas, e existem soluções. O Corinthians é um time que tem muita receita e o Corinthians tem patrimônio. É um mérito de gestões antigas que hoje a gente tem um estádio que tem um valor muito grande, porque a gente não pode ficar com essa dívida toda, certo, sem buscar soluções para diminuí-la no curto prazo. Eu tenho falado de, eventualmente, a gente fazer um fundo imobiliário da Arena, se desfazer de um pedaço da Arena por um tempo, certo? Para matar essas dívidas e diminuir esses juros, certo? Eu paguei 350 milhões de juros no ano passado, com juros a 11,75. É bom falar que os juros está subindo, certo? Já estamos em 14,25, se não me engano, né? A Selic do Banco Central. Ou seja, a situação não é animadora para esse ano também. E a gente precisa de medidas drásticas. A gente já tem tomado algumas, a RCE é uma delas, a CNRD é outra. Vocês sabem que a gente já fala isso há bastante tempo, né? Aqui é só... A gente acaba refletindo ou comentando exatamente esses temas do Pedro Silveira. A Selic, eu sempre falo aqui, torçam para o Brasil baixar a Selic, porque é um problema o Corinthians todo o tempo. Quanto mais juros, pior a dívida corintiana ao longo do tempo. Lembrando que o nosso querido Duílio pegou a Selic entrando na ascendência de 2% por conta da pandemia e foi subindo até o próximo dígito, né? Até 2 dígitos, se não me engano, ele chegou a 9 ou foi 10 quando saiu do Duílio, né? E agora só sobe a partir de então. Então esse período 21 a 23, em tese, foi o período de menor incidência de juros no Corinthians. E a dívida continuou, né? E agora, de certa forma, temos um período um pouco mais incerto e muito maior, né? Então, é complicado, bichão. É muito complicado. Temos que ter esse fundo. Já falei aqui, desde o ano passado, tinha que ter feito. É uma saída para o Corinthians. E agora tem as RCEs. Eu não sei se ele vai falar sobre o índice do RCE, porque o Corinthians quer o RCE com IPCA. Temos feito negociações, né, no âmbito FIFA. A gente tem buscado uma negociação que está andando com a PGFN, uma negociação tributária que será muito favorável ao Corinthians também, dará mais prazo ao Corinthians, né? O que a gente tem trabalhado é alongar o prazo da dívida. Mas se a gente não lutar para todos juntos, corintianos, que amam o Corinthians e querem o bem do Corinthians, né, para a gente resolver essa dívida, aí realmente a situação vai ficar mais difícil. Pedro Capelanes, boa noite, prazer falar contigo, obrigado pelo seu tempo. Ô Pedro, a gente conversou recentemente com algumas pessoas aqui do dia a dia do Corinthians e o que me foi passado é que nos bastidores, o antigo diretor financeiro Wesley Mello, que já nos atendeu algumas oportunidades na Rádio Bandeirantes, ele não está muito à vontade com a atitude que vocês poderiam talvez ter mudado o balanço de 2023, poderiam ter feito alguns ajustes e que inclusive, pelo que a gente conseguiu apurar, isso poderia ser eventualmente um objeto de ação judicial contra o Departamento Financeiro e contra o presidente Augusto Mello. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre essa possibilidade. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente o tempo inteiro mostrou uma comunicação muito clara e muito tranquila com o ex-diretor, né? Explicamos isso para os órgãos internos, o que a gente estava pensando, o que a gente estava olhando. Tomamos a decisão pela não abertura, pelo bem do Corinthians, certo? Botamos isso no balanço de 2024, né? Pensando pura e simplesmente no Corinthians. Então a gente tem respeito pelas pessoas que estavam lá, sabemos da dificuldade de tudo. Também somos muito tranquilos quando ouvimos críticas exageradas, sabemos que isso faz parte, as pessoas tentando se defender, às vezes defender também o indefensável. Porém, a gente está muito tranquilo com todas as atitudes que a gente tem tomado pelo bem do Corinthians, a gente só pensa no Corinthians, eu pelo menos estou aqui
100% do tempo pensando no que é o melhor para o Corinthians, e as atitudes que a gente tomou agora são essas, e isso, sem dúvida, é o melhor para o Corinthians agora. Ô Pedro, o torcedor, não é? É claro que para o torcedor é importante esse assunto, mas o torcedor não está muito afim de saber de número, de aumentou a dívida, diminuiu a dívida, é o ativo, é o passivo, essa coisa toda. O torcedor quer saber quando é que o Corinthians vai se livrar dessa dívida astronômica, bilionária, e vai ter vida tranquila pela frente, vai poder contratar, vai poder vender jogador, vai ter uma situação tranquila. Como um especialista da área aí, como um gestor financeiro, o que é que você fala sobre isso? O Corinthians consegue pagar essa dívida? Tem um prazo? Você imagina que vai levar quanto tempo? Não vai dar para pagar? Olha o que ele vai falar agora. Falando de maneira bem simples e direta para o torcedor. Essa dívida, o Corinthians consegue pagar e em quanto tempo? Essa dívida consegue ser paga sim, porém a gente precisa cada vez tomar medidas, né, de austeridade. Como eu disse, existe uma medida que é muito normal, ainda mais na época de juros altos, que é a medida chamada desalavancagem. É você, eventualmente, né, vender um pedaço do seu patrimônio ali, por um tempo que seja, ninguém está falando de vender nada para sempre, para reduzir a dívida para não pagar juros tão grandes assim. Então, se o clube estiver unido e as pessoas estiverem dispostas a resolver esse problema de frente, certo? Tem, né, os grandes problemas políticos envolvidos, etc., tem como fazer. Quero deixar o torcedor tranquilo. O Corinthians gera muita receita. O Corinthians tem que controlar cada vez mais as suas despesas, certo? A gente assumiu, no meu caso, né, a gestão financeira no meio do ano, e a gente, para 2025, a gente colocou um orçamento muito forte, que a gente tem acompanhado com toda a diretoria, que a gente vai exigir que se cumpra cada vez mais, certo, o orçamento. Então isso é muito importante também, reduzir as despesas, não só crescer as receitas, mas reduzir as despesas de curto prazo. E isso às vezes nem sempre é ótima notícia. Você vê que as duas últimas janelas do Corinthians, na qual eu participei, foram janelas muito mais austeras. A de janeiro, então, o Corinthians, dos 20 clubes da Série A, foi o que menos gastou. Fez uma contratação de um jogador passe livre, certo? Então isso mostra já o quanto a gente está de responsabilidade. Sim. E o quanto a gente está olhando, né, para frente. Sim, mas e tempo? Vamos falar um tempo aqui, um prazo, que acho que é isso que o torcedor corintiano quer saber, não é? Você imagina que em quanto tempo fazendo essa lição de casa, sendo austero, não é? Gastando menos do que deve, em quanto tempo o Corinthians consegue pagar isso? Olha só, se for fazer só a austeridade e só o básico, sem fazer coisas maiores, como, por exemplo, um fundo imobiliário, onde você conseguiria captar um valor muito alto por um pedaço do estádio, temporariamente, isso levaria no mínimo 4, 5 anos, né, com muita responsabilidade. Se você fizer um fundo imobiliário, que é uma grande alternativa, que vem, inclusive, da gestão passada, certo? Começou lá, e o Rosala também continuou isso, e eu também tenho muita vontade de continuar isso, porque é uma solução de curto prazo Corinthians. Aí com certeza levaria muito menos tempo, levaria 2 ou 3 anos, a gente conseguiria equalizar as contas muito bem. Como eu disse pra vocês, galera, 4-5, sem, aí, tipo assim, ele ainda não fez o lápis, né, no papel, mas 4-5, a gente vai ter que ter esse período de austeridade, contratar jogadores em momentos, né, final de contrato, achar um grande jogador, botar os meninos da base, mas o fundo imobiliário baixa para 2 ou 3, e tem que derrubar a dívida, porque a perspectiva de juros altos ainda deve prosperar ali por pelo menos mais 2 anos aí, 3 anos, quem sabe. Não sei se eles vão baixar. Deve ser ali pro ano que vem, talvez eles baixem os juros. Mas é um tempo que a gente não pode perder. E se a gente tiver uma pegar a dívida. Eita, rapaz. Me lasquei. Nesse caso, se a gente baixar a dívida, cortar a dívida com o fundo imobiliário, aí sim a gente vai conseguir diminuir os juros, o impacto dos juros na dívida corintiana. É esse X que ele está querendo definir.
certo? Por quê? Porque no momento que a gente está perdendo investimento na questão dos juros. São 350 desse período, esse período todo, né? Tem 350 milhões que ele paga. Se a gente diminuísse pela metade ou 2/3 desse valor, já seria um valor significativo para, pronto, desalavancagem. É porque eu tenho que bater isso daí no nome, pô. O nome tem que bater na mente, isso aí não dá. Deixa eu seguir aqui. Então depende de quão disposto, né? E se trouxer a SAF? Olha, a SAF infelizmente não é um assunto hoje dentro do Corinthians. Certo? Acho que por N motivos. Com o Fred Luz era, não era, o Pedro? Não, a gente nunca discutiu SAF. Porque simplesmente não é algo que nem o Corinthians, nem a torcida, nem os órgãos internos nunca quiseram e nunca vão querer. A nossa proposta aqui é diferente. Hoje o Corinthians paga para usar o estádio. Por quê? Porque eu pago um juros de quase 100 milhões por ano. E o meu lucro no estádio não é de 100 milhões por ano, ou seja, eu estou pagando para usar o estádio. Se eu vendesse um pedaço dele para os próprios corintianos, né, para os corintianos serem dono da Arena junto com o Corinthians, eu conseguiria, através de um fundo imobiliário, através de grandes players do mercado financeiro, levantar um valor alto, certo? Quitar essa dívida com a Caixa e reduzir, né, drasticamente a quantidade de juros que a gente pagaria por ano. Seria uma solução de curto prazo excelente para o Corinthians. Então tem soluções. Precisa as pessoas estarem imbuídas e com vontade de resolver esse problema. Ô Pedro, as gestões passadas quebraram o Corinthians, na tua visão, como um homem de finanças? Olha, eu acho que a dívida, sem dúvida, estava muito alta. Se você comparar a dívida com o resultado, eu acho que, sem dúvida, estava acima das métricas normais de mercado. Tanto que eu mostro na apresentação que eu vou fazer para o Conselho, para o CORE e também para o Conselho Fiscal, que a gente já começa a reduzir essas métricas, né? Porque é muito importante você ter resultado para você desalavancar. Eu mostro que o nosso EBITDA, né, o nosso resultado operacional contra o endividamento, ele já é menor que estava em 2023. Ou seja, para quem olha só, né, o valor da dívida crescendo, não vê que hoje o Corinthians é um clube muito mais saudável financeiramente. O Corinthians hoje tem muito mais capacidade de pagar suas dívidas do que ele tinha no final de 2023, por todos os motivos e por todas as medidas que a gente tomou. Então, eu gosto de olhar para o futuro, certo? Eu acho que, sem dúvida, a dívida é muito alta ainda, certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar todo mundo para solucionar. Pedro, queria fazer um questionamento agora em relação à questão do estacionamento. Eu conversei recentemente com o Augusto Melo, ele veio aqui na Band, e aí foi um bate-papo rápido, e não foi ele que fez o contrato, mas o Corinthians deixa de arrecadar uma grana absurda a cada partida pelo fato do contrato ser uma coisa assim, até meio fúnebre, né? Ninguém tem acesso, ninguém sabe nada. O que você poderia atualizar o torcedor corintiano? Porque assim, a gente fez umas contas por cima aquele dia, né? Quesada, Pretzel, Capriotti, ouvintes, dentro do Esporte Debate. Corinthians deixa de arrecadar uma senhora grana a cada jogo que recebe na Neoquímica Arena. Não, e o contrato é perder de vista. Isso, e para perder de vista. Vocês conversaram internamente para vocês terem uma nova fonte de receita que poderia ajudar os cofres do clube nesse momento? Eu acho que a gente conversa sobre muita coisa, certo? O estacionamento, sem dúvida, é uma dessas conversas que a gente tem sobre a Arena. Eu acho que a Arena tem um potencial enorme de receitas que a gente pode aumentar, a gente pode crescer. A Arena fez receita recorde também em 2024 e com certeza ela pode crescer ainda mais as receitas. Acho que o estacionamento é só uma dessas receitas que podem crescer, mas tem muita coisa a ser feita e tem muito projeto legal para a gente explorar. A marca do Corinthians é, obviamente, né, uma potência enorme. São 40 milhões de pessoas, de fanáticos, de corintianos que vão consumir. Imagina você ter um consumidor na sua empresa que vai te consumir, né, para o resto da vida dele. Então a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que, né, usar isso para cada vez mais ir caminhando dentro dessa responsabilidade financeira e dentro das dificuldades que o clube passa de curto prazo para a gente resolver o Corinthians.
Ou tem uma curiosidade, Caprici, se o Tite chega, é anunciado pelo Corinthians e fala para o presidente, precisa de 3 reforços. Tem dinheiro? Aí o que o Pedro fala? Olha, o Pedro vai falar o seguinte, temos que ter responsabilidade, certo? No orçamento, inclusive, de 2025, existe a necessidade de uma venda de um atleta, né, de um valor maior para a gente compor o orçamento de 2025. Então, eu converso isso abertamente com o Fabinho, com o Cascone, com o presidente. Então, a gente precisa fazer o que é o certo. Mas também tem que apontar a inteligência, tanto do setor de scout como do Fabinho, de entender o momento do clube e conseguir fazer contratações com custo baixo, de agente livre. Eu acho que essa vai ser o mote da janela do meio do ano. Se tiver que reforçar, acho que vai ter que reforçar, mas o mote deve ser esse. E também lembrando que, eventualmente, o Corinthians vai ter que se desfazer de algum atleta para compor caixa, para manter essa responsabilidade financeira. Eu falei para vocês que eu absolutamente tinha dúvidas quanto à capacidade de... Teve algum setorista aí que falou que 3 caras de peso, jogador de seleção, entre outras coisas. Não me parecia o perfil em razão do que o Corinthians tinha a apresentar. Ele não está descartando as contratações. Ele está descartando contratações de peso no Corinthians. Ou seja, de valor, de direitos econômicos, né, no caso. Então, ele já está suscitando o próprio Fabinho. Fabinho, orçamento praticamente zero. Então, nessa pendenga, é você com o scout, né? Para que você possa aí reforçar a equipe, mas que não gaste muito. Então, a gente vai ter moedas de troca, saída de jogadores e, eventualmente, contratações a baixo custo. Por isso que eu disse para vocês muitas vezes, olhem jogadores sem contrato. Finalizando o contrato no meio do ano, são esses jogadores ou jogadores que a gente tem empréstimo gratuito. Ok? Vamos dar sequência aqui, já está acabando já a entrevista. Uma última questão aqui em relação a essa parte do Corinthians. Ô Pedro, eu sei que vocês têm muitas coisas sobre contrato aí que vocês não podem abrir, mas até usando a sua transparência na nossa entrevista aqui, me foi passado também recentemente que o Corinthians ainda está com um imbróglio envolvendo aquela questão, a saída da PixBet e a chegada da VaideBet, que deu toda aquela confusão. Foi passado que a VaideBet pagaria a multa rescisória para a saída da PixBet, e isso não foi quitado até agora. E a dívida que antes era de 30 e poucos milhões, já ultrapassou ou está próximo da casa dos 50 milhões de reais. Como é que fica essa situação, Pedro? Quer dizer, tudo bem, o departamento jurídico do clube está assuntando aí essa questão, mas é uma dívida que não para de aumentar. Daqui a pouco é mais uma que pode bater na porta do Corinthians e o Corinthians tem que agir para fazer alguma coisa, não? Já tá, pô. Eu não sei dizer. Tá no RCE. Nem devo dizer os valores exatos também, eu acho que não chega a tudo isso, não. Mas é um assunto que está no nosso jurídico. Acho que vem no jurídico desde sempre esse assunto do que fazer em relação à quebra de contrato lá de trás da VaideBet. E eu acho que o jurídico, acho que é a pessoa certa aí para responder essas questões. É isso, não é, minha gente? Então... Eu tenho só uma dúvida. Você trabalhou na XP, ô Pedro? Eu trabalhei muitos anos, eu fui um dos principais sócios da XP, fui um dos sócios controladores do grupo, CEO da XP Internacional, e foi uma passagem muito legal lá. A XP, depois que eu saí, continuou minha sócia no meu grupo de bares e restaurantes. Foi em Nova York? Foi em Nova York também. Eu trabalhei em Nova York e trabalhei em São Paulo pela XP, trabalhei nos dois, né? Aí eu acabei montando um escritório de Londres, outros escritórios internacionais. A gente chegou a ter escritório na Índia, eu montei também. Foi uma passagem bem legal, bem interessante. Eu estava na XP quando a gente vendeu quase metade da corretora pelo Itaú. Eu sou um dos sócios que assina esse negócio, é um negócio gigantesco. Então foi uma passagem muito legal, com muito carinho. A gente tem uma lembrança muito boa. Pô, então tu deve estar apavorado com as finanças do Corinthians, então, pô. Porque, pô, tu era sócio da XP, um dos grandes acionistas, claro, né? Tu deve estar com a vida ganha, é mérito teu. E aí tu vê essa bagunça que são as finanças do Corinthians. Então... Sabe uma coisa, Pretzel? Não, mas tu tá apavorado ou não? Olha só, o que eu não estou apavorado, porque eu acho que é uma dívida resolvível, e eu tenho falado que
Se deixarem a gente trabalhar, a gente vai resolver, certo? A gente vai resolver essa dívida. Essa dívida não me assusta. Já fiz coisas, né, com um grau de dificuldade muito maior na vida, e essa dívida é resolvível. Porém, a gente precisa quebrar as barreiras políticas, a gente precisa unir todos os corintianos em prol do que precisa ser feito. Essa é a grande dificuldade do Corinthians, certo? De conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, assim, não me assusta, eu sou movido por desafios, sou uma pessoa extremamente resiliente, e a minha vida inteira foi assim. E o que me move, para ser bem sincero, é saber que as medidas que a gente toma aqui, cara, quando reflete no campo, por exemplo, manter o salário dos jogadores em dia, isso faz uma diferença tão grande, coisa que outras gestões não conseguiram. E a gente sabe o quanto isso reflete no campo e quanto isso mexe com 40 milhões de corintianos, né? Quando o seu time ganha um título que nem a gente ganhou agora contra o Palmeiras, cara, como muda a semana da pessoa, muda a relação dele em casa, com a família, acorda melhor, trabalha melhor. Então é isso que me move. Todos os dias eu acordo, cara, assim, pensando nisso, de verdade, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aí que se ouve e tal, e a gente entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente está focado em fazer um grande trabalho aqui. Esse é o meu mote. Ô Pedro, a XP não tem interesse em fazer nenhum negócio com o Corinthians, em patrocínio, enfim, alguma parceria, alguma coisa para poder ajudar o Corinthians? Não, ajudar não, né? Mas um negócio com o Corinthians, porque a Corinthians é uma marca muito forte. Talvez para a XP tivesse algum interesse aí. Nunca houve essa conversa aí de XP e Corinthians? A XP, ela é parte da LFU, certo? E a LFU, né, permitiu ao Corinthians que assinasse o maior contrato da história de TV brasileira. O Corinthians hoje é o principal, né, hoje é o contrato número 1 de TV é do Corinthians, inclusive acima de Flamengo. Então, a XP ela é uma das donas da LFU. E ela, quando eu falei daqueles 150 milhões, que para mim é um adiantamento, porque inclusive ele não tem juros até o final de 25, certo? Isso veio da XP. Então já existe, né, um negócio da XP com o Corinthians através da LFU. Só queria tirar uma última dúvida também, sabe por quê? O Pedro, longe de mim, jamais faria isso, duvidar da sua palavra, até porque a gente tem só que agradecer por você dispor desse tempo aí para poder explicar para o torcedor corintiano. Mas a gente... Bom, eu tô aqui na Band há 11 anos. Eu acho que eu já entrevistei aqui na Rádio Bandeirantes uns 5, 6 diretores financeiros do Corinthians. E o que a gente sempre ouviu é o seguinte: a dívida ela é pagável, não é uma dívida impagável. Só que é curioso que de uma década para cá, a dívida nunca diminui, ela só aumenta e a gente não consegue enxergar um plano para que essa dívida a curto, médio e longo prazo ela diminua. Por que isso então, hein? Porque todos falam que a dívida é pagável, vai diminuir, mas ela só aumenta drasticamente de alguns anos para cá. Bem, já tem 2 planos praticamente aprovados, coisa que nenhum gestor jamais fez, que é a RCE e a CNRD. Isso faz parte do alongamento da dívida, certo? E com isso você ganha mais prazo e você ir quitando a dívida. Então, só essa mudança no fluxo de caixa já torna o Corinthians muito mais saudável financeiramente. E com isso, né, ganhando tempo para reduzir a dívida. Então, o que a gente tem feito é muito diferente do que já foi feito antes. Então, existe sim um plano, certo? Eu te falei para vocês aqui do plano do fundo imobiliário, certo? Que é outro plano muito bom para a gente reduzir essa dívida, certo? É um plano que precisa ser feito por esse curto prazo, com esses juros altos. Então, assim, a gente precisa ter a liberdade de trabalhar. Eu estou no cargo há 9 ou 10 meses, se não me engano, e é muito pouco tempo, dado o tamanho do problema. A gente tinha um problema muito grave, a gente acertou o fluxo de caixa do clube, certo? A gente ainda tem dificuldades de curto prazo, porém a gente está no caminho. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil de curto prazo, porém a gente tem plena convicção que dá sim, mas a gente precisa conseguir trabalhar. Ô Pedro, agora essa história dos 150 milhões, no mundo suíço ideal, né, de Alice no País das Maravilhas, seria interessante não ter que antecipar essa grana. Agora essa grana cai muito bem, né? O que você não faz com 150 milhões aí de reais adiantados, né? Onde não, você, sem dúvida. O ideal não seria isso, né? O ideal seria não antecipar, com certeza, né? Mas se eu não antecipo, também eu não consigo cumprir o mínimo ali, que são os salários, que é o dia a dia do clube.
Então, assim, antecipações são necessárias, né? A gente tem feito, a gente antecipou outros valores de jogadores também que foram vendidos. Cara, isso faz parte da gestão financeira. É você medir o que você precisa fazer para que você, no curto prazo, consiga ir levando. É isso que a gente faz todo dia. Por exemplo, a história do Matias Rojas, como é que está essa situação? Se o Corinthians tiver que pagar essa grana. E uma outra informação também, o Corinthians não chegou quer dizer, não era a responsabilidade do Corinthians, era a responsabilidade do patrocinador de Bet pagar a rescisão do anterior, do antigo, né? No caso, vai de Bet pagando a rescisão da PixBet. Só que isso tudo entra na conta do Corinthians. Aí você vai, às vezes, levantando o tapete e vai aparecendo coisa do passado. Qual é essa margem para você trabalhar com coisas que não são do seu conhecimento e que podem explodir a qualquer momento aí? Bom, sem dúvida. Acho que a gente tem olhado com muita atenção para todos os casos. Muitos desses casos, embora apareçam ali, tem tratamento jurídico ainda. A gente vai, obviamente, explorar toda a possibilidade jurídica de redução desses valores. Eu não quero entrar em detalhes jurídicos nem de estratégia aqui, porque eu acho que não é o caso, mas a gente, obviamente, tem uma estratégia para cada um desses casos também e estamos sempre olhando isso. Mas, sem dúvida, às vezes aparecem coisas e é natural, a gente tem que ir se adaptando e lidando com o novo cenário e buscando novas alternativas. Acho que faz parte do trabalho. Pedro, só para fechar de minha parte aqui, te agradecendo. Pra fechar, ele precisa ir embora. Pra fechar, pra ir embora aqui, viu, Dai? Obrigado, Dai. Desculpa, se deixar a gente ficar mais 20 horas aqui, rapidinho. Ô Pedrão, lá você o voo fala... sai no horário lá. Que sim, é verdade. Teoricamente. É coisa pro comandante rápida. segurar um pouquinho. Coisa rápida. O Pedro vem falando bastante sobre responsabilidade financeira, o que é excelente de ouvir, mas no atual cenário do Corinthians hoje, o clube tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma comissão técnica nova que deve chegar em breve? Olha, vamos ver os valores. Os valores ainda não foram discutidos. Assim que eu tiver novidades, eu como financeiro, eu vou brigar para que seja valores, né, dentro da realidade do clube. E quais são esses valores dentro da realidade, Pedro? Parece que 3 milhões não é, né? Eu acho que não. Vamos olhar, vamos esperar. Vamos esperar avançar e vamos entender e vamos... Mas quem manda é o presidente ou não? Se o presidente contratar e te disser, eu vou pagar, como é que você fica nessa situação? Olha só, a gente tem trabalhado sempre em conjunto. A voz do financeiro tem sido muito forte em todos os aspectos. Eu acho que tem casos que a gente cede de um lado, tem casos que a gente, né, cede de um lado, mas busca retirar do outro. É uma composição. Mas o que eu posso dizer é que a autonomia do financeiro é muito forte e tem feito um papel aqui, né, de segurar bastante coisa. Então, é isso que eu tenho a dizer. E agora, para fechar mesmo, vocês vão abrir esse balanço de 2023 mostrando que essa dívida de 190 milhões de reais veio da antiga gestão mesmo, Pedro? O que a gente fez foi apontar gerencialmente, né, no balanço auditado o que era do passado para mostrar, para deixar bem claro o que é responsabilidade da gestão Augusto Melo e o que é responsabilidade de outras gestões. Foi isso que a gente fez, certo? E eu expliquei no começo aqui, não são todos valores que eventualmente deveriam estar no balanço lá, mas são coisas que eventualmente aparecem, mas não são dívidas dessa gestão. Isso que é muito importante, já que está sendo feita uma análise sobre a responsabilidade da gestão financeira da gestão Augusto Melo, é isso que a gente precisa apontar. Se o presidente chegar com um novo Memphis aí, que ganha uma bolada por mês, você dirá para ele que não dá. Com certeza. Pedro Silveira, diretor financeiro. Agora foi, galera. Bom, vou fazer as considerações finais apenas, porque eu já disse isso na nossa live de hoje. Pedro Silveira, Vinícius Cascone, Fabinho Soldado é o trio de ferro do Corinthians. Não é Augusto Melo. Não é pensando lá na frente. É pensando no trio de ferro da estrutura do Corinthians, como estrutura geral do Corinthians, certo? Com apoio da consultoria, beleza, show de bola. Mas veja, há um consenso de situações.
O Corinthians tem limites financeiros. E se você quer ser, a longo prazo, um Corinthians saudável estruturalmente, não dá para fazer loucuras. Quem faz loucura, simplesmente vai destruir o Corinthians lá na frente e vai vender como SAF. Ponto. O Corinthians tem hoje uma capacidade de receita fixa beirando os seus 780 milhões. Espero que em breve chegue a seus 850, que seria um piso muito bom para iniciar a brincadeira. Show de bola. Mas hoje é 777, que foi do ano passado. Se a gente chegar numa condição em que a gente possa aí, de certa forma, ter uma estrutura financeira que temos um cara extremamente profissional, extremamente compromissado. As informações de bastidores dizem que ele, inclusive na própria entrevista fala isso, né? Que ele não quer muito saber dessa questão de quem tá brigando para que lado vai, para que lado vem. Não importa, ele não quer saber de política. Eu acredito, né? Eu não acredito em abnegados, mas tenho fé nesse cidadão aí, esse técnico cidadão que quer resolver, porque ele não está nas alamedas do Parque São Jorge. Ele quer números, ele quer resultado, ele não quer saber de comunicação. Apesar de fazer uma comunicação extremamente clara, cristalina em todos os seus aspectos na parte financeira, para tentar explicar, esclarecer ao torcedor cada uma das situações do Corinthians, é extremamente importante que a gente saiba a ponto futuro nossa dívida e nossas receitas, né? E em razão desse trio de ferro que tem o Pedro Silveira, o Cascone e tem o Fabinho Soldado, vi ali um inscrito, um espectador dizendo assim: gente, claro que vai ter porque setorista X comentou que vai ter contratação. Não é a meta ter contratação elevada porque não tem dinheiro. Depois não reclama, virou SAF, não virou SAF porque teve que vender. Não tem dinheiro, eles não querem virar SAF, então vai ter que botar a mão no bolso e derrubar os percentuais, cotizar a Arena, do Fundo Arena, que já tem as cotas há muito tempo, desde o ano passado eu falei aqui, tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de cotas dentro da Arena. Parte desses valores vão ter que ser apresentados para pagar dívidas fixas que o Corinthians tem e derrubar a dívida corintiana. Os caras estão pensando para resolver o nosso problema e as pessoas estão querendo contratar X ou Y maravilhosamente porque precisa de zagueiro, etc. Precisa, mas vai ter que ir no bom e barato. Bom e barato nem seria bom e barato, né? Nos jogadores que mesmo caros tem que ser na contratação por jogadores free agents ou eventualmente de empréstimos sem custo, né? Com opção de compra futura. E aí a gente vai ajeitando com o passar do tempo. Lembrando também, 3 milhões e 500. Não é nesse patamar que o Pedro Silveira trabalha. E eu falei isso na live também. Não é assim que o Corinthians vai conseguir, eventualmente, ter condições, porque o Ramon não pagava isso. A gente não conseguia pagar no Ramon. Mas o Ramon é diferente do Tite. A questão é o teto que o Corinthians consegue alcançar financeiramente. Para não desequilibrar, o Corinthians tem uma meta no ano de 20% de todos, inclusive o futebol, de todos os setores. Então, gente, o Corinthians não nada em dinheiro como o Botafogo, que tem o Textor, não nada em dinheiro como o Palmeiras, que tem a Crefisa, não tem a organização financeira do Flamengo, não tem isso. Mas tem gente que ilude o torcedor dizendo que vem 3 jogadores de peso, peixe grande. Que dinheiro? Que dinheiro? Da patrocinadora, que a patrocinadora vai bancar. A patrocinadora já banca o Memphis. Está no contrato, são 309 milhões. Já fez os aportes necessários. O Corinthians paga uma parte, a patrocinadora paga outra. Vai pagar por quê? Vai acrescentar? Vai aumentar o período do contrato da patrocinadora? Não tem esse horizonte nesse momento. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de pé no chão para entender o momento delicado financeiro do Corinthians e quais são os passos futuros para resolver. O que se tem que buscar e tem que entender é resolução. O Corinthians não tem que pensar só no próximo jogo, mas no seu futuro como instituição. E as pessoas não querem saber disso. O torcedor comum não quer saber. Quer saber se o Tite vem, se o jogador vem, mas no final alguém tem que pagar a conta.
Alguém vai ter que pagar a conta. E depois não adianta chorar. Se voltar X ou Y, ou entrar X ou Y. A pessoa tem que ter a consciência sobre determinado momento do Corinthians e que a conta chegou. Aquela conta do André Sanches lá atrás, que ia chegar para o Flamengo, chegou para o Corinthians. E é muito mais delicado, porque o torcedor tá bancando estádio, tá bancando bilheteria, tá fazendo o escarcéu. O Corinthians ganhou seu primeiro título nessa jornada, mas ainda é tortuoso porque a gente está lidando com SAFs. A nossa receita é muito maior, mas a dívida também é, certo? Então é isso. Não quer dizer que o Memphis não vai renovar, mas vamos ver, ainda tem um ano de contrato do Memphis. O pessoal falou, final de 2025. Não é 2025, é meio de 2026, sempre foi assim, tá no contrato em outras verificações. Galerinha, aqui é só apenas um react, amanhã eu tô de volta. Não sei se vocês gostaram do conteúdo, eu sei que a gente não teve aquela interação, mas necessariamente teremos ali nas nossas lives convencionais às 21h30 ou 14h30 ou 15 horas, estaremos aqui todos os dias, beleza? Muito obrigado pela presença de todos, amanhã a gente está de volta. Aliás, amanhã não, hoje a gente está de volta. Se inscreva no canal, ativa a notificação para mais vídeos como esse. Valeu, um abraço.